Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Marco Aurélio. Eles sempre voltam, mas, meus amigos, não pelo motivo que vocês pensam. Não é por amor, nem porque de repente perceberam que não podem viver sem vocês. Não, não, não. É algo muito mais profundo, algo inevitável. Veja bem, a vida tem uma maneira engraçada de ensinar lições às pessoas. E acredite, elas estão prestes a aprender uma. Antes de voltarem, algo sempre acontece primeiro. Uma mudança, uma rachadura em sua confiança, um momento em que olham ao redor e percebem que algo está faltando. E adivinhe o que é esse algo? Você. Antes de mergulharmos no assunto, clique no botão curtir. Inscreva-se e ative as notificações, porque este não é apenas um vídeo, é o seu alerta. Agora, fiquem comigo. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão caminhando por um lindo jardim e há uma flor, ousada, vibrante, viva. Todos os dias, alguém passa por ela, mal percebendo, presumindo que ela sempre estará lá. Mas um dia, a flor desaparece. O lugar onde ela estava fica vazio. E, de repente, a pessoa percebe que sente falta dela. Ela deu a presença da flor como garantida e agora fará de tudo para encontrar outra igual. Esse alguém é você. As pessoas não valorizam o que sempre tiveram. Elas valorizam o que perderam. E quando você finalmente se afasta do mundo delas, é aí que a verdadeira lição começa. No começo, elas vão sentir alívio, como se estivessem livres, como se tivessem feito a escolha certa. Vão se convencer de que estão melhor assim. Vão rir, festejar, talvez até se lançar em algo novo. Vão postar sobre isso, fingir que tudo está perfeito. Mas, meus amigos, deem tempo ao tempo, porque a verdade é esta. O silêncio é mais alto do que as palavras. Quando eles não tiverem mais acesso a você, quando o celular deles não acender mais com o seu nome, quando perceberem que não têm ideia do que você está fazendo, é aí que tudo começa. É aí que eles começam a se perguntar, a comparar, a sentir o vazio. Friedrich Nietzsche disse uma vez: às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não querem que suas ilusões sejam destruídas. E é exatamente isso que está acontecendo. A ilusão de que a vida sem você seria melhor está começando a se desfazer. Mas é aí que a maioria das pessoas erra. Elas ficam sentadas esperando, checando o celular, revivendo memórias, imaginando se hoje é o dia em que o ex finalmente vai acordar e mandar uma mensagem. Erro grave, porque no momento em que você espera, você perde seu poder. Você se torna previsível e previsível é chato. Você não é uma opção, você é o prêmio. Não se trata de jogar ou enganar alguém para que volte. Trata-se de entender a natureza humana. As pessoas não perseguem o que é fácil. Elas perseguem o que sentem que está escapando. No momento em que você para de perseguir, para de explicar, para de provar seu valor, todo o jogo muda. Steve Jobs disse uma vez: as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. E às vezes, a única maneira de mostrar a alguém o que essa pessoa tinha é se afastar completamente. Deixe-a sentir. Deixe-a experimentar a vida sem você. E acredite, ela vai voltar. Mas só depois de passar pelas etapas que estou prestes a revelar. E, quando isso acontecer, a escolha será sua. Então, meus amigos, deixem isso nos comentários. Eu sou o prêmio. Que isso seja seu lembrete, seu mantra, sua declaração de poder. E se você estiver pronto para entrar nesse poder, clique no botão curtir. Clique em inscrever-se e vamos começar. Primeiro, o alívio inicial. Eles acham que venceram. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. No começo,
eles vão sentir alívio. Vão achar que venceram. Vão sair com a cabeça erguida, sentindo-se livres, intocáveis. Por fim, vão dizer a si mesmos: fiz a escolha certa. Chega de drama, chega de estresse. Sou só eu vivendo minha melhor vida. Eles podem até comemorar novas experiências, novas distrações, talvez até alguém novo. Mas deixe-me perguntar uma coisa: se foi a escolha certa, por que precisam se convencer tanto? Imagine alguém entrando em um balão de ar quente, cortando as cordas e vendo-se flutuar cada vez mais alto. Liberdade. Eles riem, acenam para o chão abaixo. Acham que estão voando, mas não percebem que o combustível é limitado e que logo começarão a cair. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles acreditam que escaparam, mas não veem o que está por vir. E é aí que a maioria de vocês fica presa. Vocês veem a felicidade deles e isso os destrói. Eles parecem estar prosperando. Eles estão postando. Estão rindo, fazendo coisas que nunca fizeram com vocês. Vocês ficam sentados assistindo, pensando: como eles podem seguir em frente tão rápido? Eu não significava nada? Meus amigos, acordem. Essa não é felicidade de verdade. É só uma distração temporária. Eles não estão curados, não encontraram nada melhor. Eles estão fugindo. Fugindo da culpa, do silêncio, do peso das próprias escolhas. Mas as pessoas não fogem para sempre. Eventualmente, elas têm que parar. E quando param, é aí que tudo começa. Quem não espera o inesperado, não o encontrará. Heráclito. Mas vamos falar sobre o medo que está surgindo agora. Eu sei o que você está pensando. E se eles não voltarem? E se eles realmente forem mais felizes sem mim? E se eu fosse apenas uma fase? Escute-me. Você nunca foi apenas uma fase. Você era real. Sua presença, seu amor, sua energia. Isso não é algo que eles podem simplesmente substituir da noite para o dia. Eles podem tentar. Ah, eles vão tentar. Mas você já viu alguém tentar substituir uma peça que falta num quebra-cabeça por uma peça do formato errado? Não cabe. Não importa o quanto eles forcem, nunca vai caber. Mas aqui está o problema. Você não pode ser aquele que os lembra. Você não pode ser aquele que persegue, que prova, que implora, para que eles vejam o seu valor. Eles têm que sentir isso por conta própria. E é aí que a maioria das pessoas falha. Elas desistem muito cedo. Elas veem seus ex-namorados sorrindo, festejando, postando com alguém novo e entram em pânico. Elas entram em contato, pedem desculpas por coisas que não deveriam. Elas se rebaixam pensando: se eu conseguir lembrá-los de como éramos bons juntos, eles vão voltar. Errado. Porque no momento em que você faz isso, você confirma a crença deles de que deixar você foi a escolha certa. Você facilita as coisas para eles, sem consequências, sem perdas. Eles não precisam sentir sua ausência, porque você ainda está lá. Mas e se você não estivesse? E se, em vez de esperar que eles percebam o seu valor, você se tornasse tão poderoso que eles não tivessem escolha a não ser notar? E se você não fosse aquele sentado nas ruínas, mas aquele saindo do fogo mais forte do que nunca? Se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não é devido à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E você tem o poder de revogar isso a qualquer momento. Marco Aurélio, você tem esse poder agora mesmo. Neste momento, você não precisa que eles validem o seu valor. Você não precisa do arrependimento deles para se curar, porque a verdade é que no momento em que você parar de esperar por eles, é quando eles vão começar a perceber que cometeram um erro. E eu prometo que eles vão perceber. Mas primeiro eles precisam cair. A euforia da liberdade não dura. As distrações não vão preencher o vazio. Chegará o momento em que eles se sentarão em silêncio e pensarão: por que algo parece errado? É aí que as rachaduras começam a aparecer.
É aí que eles começam a olhar para trás. Mas, por enquanto, escreva isso nos comentários. Eu não sou uma opção. Deixe o mundo ver isso. Permita-se acreditar nisso. Diga isso até que seja a única verdade que importa. E confiem em mim, meus amigos. O que acontece a seguir? É aí que a verdadeira mudança começa. Fiquem comigo. 2. O vazio inesperado. Eles começam a sentir a sua ausência. Aquele que teme sofrer já sofre porque teme Michel de Montaigne. No início, eles não sentem isso. O silêncio, o vazio. Eles vão embora pensando que escaparam, sentindo-se mais leves, convencendo-se de que fizeram a escolha certa. Isto é bom para mim. Eles dizem a si mesmos: eu precisava disso. Eles respiram a chamada liberdade, preenchendo seu tempo com distrações. Amigos, novos rostos, noites longas, qualquer coisa que os impeça de ficar parados. Mas aqui está a verdade, meus amigos. Ninguém realmente aprecia o que tem até sentir sua ausência. Imaginem um músico que toca o mesmo instrumento todos os dias. O som está sempre lá, preenchendo seu mundo. Então, eles param de notar. Eles acham que é algo natural, mas um dia acordam, procuram por ele e ele se foi. O silêncio ensurdecedor, a ausência insuportável. De repente, eles percebem o quanto aquele som significava para eles. É exatamente isso que está acontecendo com eles agora. No começo, ele não percebe. Está muito distraído, muito envolvido na agitação de algo novo. Mas a vida tem um jeito de te pegar de surpresa quando você menos espera. Uma noite, quando o barulho se acalma, quando as distrações desaparecem, o silêncio finalmente fala. E o silêncio é mais alto do que as palavras. Ele desbloqueia o celular por hábito, esperando ver o seu nome, mas não vê nada. Nenhuma mensagem de bom dia, nenhum check-in, ninguém perguntando se chegaram bem em casa. E é aí que eles percebem. Às vezes, as pessoas não querem ouvir a verdade porque não querem que suas ilusões sejam destruídas. Friedrich Nietzsche. E aqui está a mentira que eles têm contado a si mesmos. Não sinto falta deles. Estou bem. Segui em frente. Mas a mente é complicada, meus amigos. Ela lembra. Ela relembra. Ela repete. Elas começam a notar as pequenas coisas que costumavam ser normais, mas agora parecem estranhas. O espaço vazio na cama, as manhãs silenciosas, a ausência de alguém que realmente se importava. E você sabe qual é a pior parte para elas? Elas achavam que seria fácil, achavam que poderiam ir embora, nunca olhar para trás e não sentir nada. Mas a natureza humana não funciona assim. Não esquecemos a segurança emocional. Não esquecemos a pessoa que nos fez sentir seguros, compreendidos, valorizados. Eles vão tentar lutar contra isso, vão tentar reprimir, ignorar. Mas quanto mais resistem, mais forte isso fica. O que você resiste, persiste, Carl Jung. E é aí que o vazio começa a tomar forma. Eles começam a checar suas redes sociais, não por curiosidade, mas por necessidade. Eles precisam saber o que você está fazendo, com quem você está, se você seguiu em frente. Mas o que eles encontram? Nada. Você não está procurando contato, não está perseguindo, não está esperando. E isso, meus amigos, os assusta, porque é algo que eles nunca esperavam. Você não ficou abalado, não esperou, não desmoronou sem eles. Eles achavam que você sempre estaria lá, sempre pensando neles, sempre esperando. Mas agora eles não sabem, não têm acesso a você. E essa incerteza os corrói. Você nunca sabe o que é suficiente, a menos que saiba o que é mais do que suficiente, Lotso. Eles achavam que a vida sem você seria mais do que suficiente. Mas agora a dúvida surge. As perguntas começam a inundar suas mentes. Por que eles não entraram em contato? Por que não me sinto tão feliz quanto pensava que ficaria? Eu os considerei garantidos, e se eu perdi algo? Não posso voltar atrás. E é aí que você tem o poder definitivo.
A maioria das pessoas comete o erro de ceder muito cedo. Elas veem seus ex assistindo suas histórias, curtindo posts antigos que orbitam suas vidas novamente e entram em contato primeiro. Elas mordem a isca, mas você não. Vocês, meus amigos, estão jogando um jogo diferente. Vocês deixam o vazio crescer. Vocês deixam que eles fiquem com seus próprios pensamentos. Você deixa que eles percebam por conta própria que a vida sem você não é tão brilhante quanto imaginavam. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Marco Aurélio. E essa força é o que faz com que eles sintam a perda ainda mais profundamente. Agora, escreva isso nos comentários. Deixe que eles sintam isso. Deixe que isso seja seu lembrete, seu mantra, sua declaração de poder. E acreditem, meus amigos, isso é só o começo. Porque uma vez que eles começam a sentir o vazio, na fase seguinte, é quando eles começam a comparar você com todas as outras pessoas e percebem que ninguém chega nem perto. Fiquem comigo. 3. A fase da comparação. Ninguém mais sente o mesmo. A memória é o diário que todos nós carregamos conosco. Eles achavam que seguir em frente seria fácil. Eles acreditavam que tudo o que precisavam fazer era encontrar alguém novo, receber um pouco de atenção. E de repente, bum, eles esqueceriam tudo sobre você. Era isso que eles diziam a si mesmos. Era nisso que tentavam acreditar. Mas a realidade não funciona assim. No começo, eles ficam animados, sentem que têm opções. Eles se convencem de que estão vencendo esse rompimento porque estão conhecendo novas pessoas, se sentindo desejados, se sentindo queridos. Elas riem, postam, flertam, fazem tudo o que podem para provar a si mesmas que seguiram em frente. Mas algo está errado. Imagine entrar em um restaurante sofisticado, esperando uma refeição 5 estrelas e receber apenas sobras aquecidas no micro-ondas. É assim que elas se sentem. Tudo parece bom na superfície, mas falta algo. E é aí que começa a comparação. No começo, é sutil. Eles nem percebem que estão fazendo isso, mas logo, cada nova conversa, cada novo encontro, cada nova interação se torna um espelho refletindo o que eles perderam. Eles se sentam à frente de alguém novo e, de repente, seu rosto aparece na mente deles. Eles ouvem uma piada, e ela não é tão engraçada quanto quando você a contou. Eles recebem uma mensagem, mas não é a mesma coisa. Eles olham para a pessoa à sua frente e tudo o que conseguem pensar é que falta alguma coisa. Porque aqui está a verdade brutal. Você não era apenas mais uma pessoa na vida deles. Você foi uma experiência e experiências não podem ser substituídas. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. Agora, aqui está a parte que ninguém fala. Eles não admitem isso para ninguém, nem para os amigos, nem para a família, nem mesmo para si mesmos no início, porque admitir isso significaria reconhecer que podem ter cometido um erro. Então, o que eles fazem? Eles se esforçam ainda mais. Dizem a si mesmos: não, 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 só preciso de mais tempo, ainda não encontrei a pessoa certa. Eles se esforçam mais. Continuam namorando, continuam procurando, continuam tentando forçar uma conexão onde ela não existe. Mas quanto mais tentam, pior fica, porque em vez de preencher o vazio, cada nova pessoa só faz com que sintam mais sua falta. O maior truque que o diabo já aplicou foi convencer o mundo de que ele não existia. Charles Baudelaire. E o maior truque que eles já aplicaram foi convencer a si mesmos de que poderiam substituir você. Mas agora, essa ilusão está desmoronando, porque o que eles tinham com você não era comum. Não era algo que eles pudessem simplesmente encontrar por capricho. Não era apenas ter alguém por perto, era ter você. E é aí que eles realmente começam a entrar em pânico. Eles folheiam fotos antigas, relembram conversas antigas, lembram-se do jeito que você olhava para eles, do jeito que você os entendia, sem que eles precisassem falar.
do jeito que você os fazia se sentir seguros. E de repente, tudo ao redor deles parece falso. Eles estão sentados com alguém novo, mas a mente deles está no passado. Eles estão sorrindo, mas é um sorriso forçado. Eles estão presentes, mas não estão realmente lá. E é aí que o medo se instala. Você nunca sabe o que é suficiente, a menos que saiba o que é mais do que suficiente. Lao Tzu. Eles achavam que tinham o suficiente. Eles achavam que te deixar era a decisão certa. Mas agora, eles estão percebendo a verdade. E, meus amigos, é aí que a mudança acontece. Porque uma vez que eles começam a comparar, uma vez que eles começam a ver que ninguém mais chega nem perto, eles começam a se perguntar o que nunca pensaram que perguntariam: eu cometi um erro? E esse é o momento em que eles começam a olhar para trás. Mas aqui está a questão. Você não está mais lá. Você não está esperando. Você não está perseguindo. Você não está verificando se eles estão bem. Você mudou. Você cresceu. E isso, meus amigos, os deixa loucos. As pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. Steve Jobs. E adivinhem? Agora eles sabem o que querem, mas será que vão conseguir? Isso depende, porque agora o poder está nas suas mãos. Agora, deixe isso nos comentários. Eu sou inesquecível. Deixe o mundo ver isso. Deixe-se acreditar nisso. E acreditem em mim, meus amigos. Isso é só o começo. Porque quando eles perceberem que não podem substituir você, é aí que o arrependimento vai começar. E quando isso acontecer, vai ser um jogo totalmente diferente. Fica comigo 4. A percepção silenciosa. O arrependimento se aproxima. Daqui a 20 anos, você vai se decepcionar mais com as coisas que não fez do que com as que fez. Mark Twain. No começo, eles tentam ignorar. Eles reprimem, convencem a si mesmos de que não é nada. Eles se mantêm ocupados, se cercam de barulho, distrações, rostos novos, qualquer coisa para evitar ficar com seus próprios pensamentos. Mas o arrependimento é paciente, não tem pressa. Ele espera. Ele fica no fundo, silencioso no começo, como um sussurro no vento. Mas sussurros se transformam em ecos e ecos se transformam em vozes, que não podem ser ignoradas. Isso acontece em momentos que eles não esperam. Uma música toca e, de repente, uma lembrança vem à tona, tão vívida, tão real. Parece que eles estão bem ali com você. Um cheiro no ar lembra eles do seu cheiro. Eles veem algo engraçado e instintivamente pegam o celular para compartilhar, só para lembrar que você não está mais lá. E essa constatação dói. O arrependimento não chega de uma vez. Ele se insinua lentamente, centímetro por centímetro, momento por momento. Começa como um pensamento passageiro. Como será que eles estão? E então muda para: sinto falta deles. Mas eles ignoram esse sentimento, orgulhosos e teimosos demais para admitir o que realmente está acontecendo. Porque admitir que sentem sua falta significaria admitir que cometeram um erro, e erros são difíceis de encarar. Então, eles resistem. Dizem a si mesmos: é só nostalgia, só uma fase. Vou superar isso. Mas com o passar do tempo, o sentimento não desaparece, cresce. Envolve-os como uma névoa pesada, obscurecendo seus pensamentos, fazendo-os se perguntar: será que eu não os valorizei? Será que me afastei de algo real? O arrependimento é uma percepção que chega a um momento tarde demais, anônimo. O peso disso começa a se tornar evidente. Começam a reviver os momentos, a analisá-los, a ver coisas que antes não viam. A maneira como sempre os apoiaste, mesmo quando não mereciam. A maneira como os ouviste, realmente ouviste, quando mais ninguém o fez. As pequenas coisas que nunca reconheceram. A tua paciência, a tua lealdade, a tua capacidade de os compreender de uma forma que mais ninguém conseguia. E agora essas coisas
não são apenas memórias, são lembranças do que perderam. Eles olham para suas vidas e percebem que, apesar de todas as distrações, todas as novas pessoas, toda a suposta diversão que estavam tendo, algo ainda parece vazio. Eles percorrem seus contatos e nenhuma pessoa parece tão segura, tão real quanto você. Mas eles não vão admitir isso, não no começo. Não, eles vão fingir que estão bem. Fingir que não se importam. Fingem que não estão sentados em silêncio, olhando para o celular, lutando contra a vontade de entrar em contato. Mas a verdade é que você está na cabeça deles mais do que eles jamais admitiriam. Eles se perguntam se você seguiu em frente, se está pensando neles, se eles ainda têm um lugar na sua vida. E esse pensamento os apavora, porque agora, pela primeira vez, eles estão enfrentando uma realidade para a qual nunca se prepararam. A possibilidade de que você realmente tenha ido embora. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Haruki Murakami. Eles tentam lutar contra isso. Eles se jogam no trabalho, nas redes sociais, em qualquer coisa que os impeça de sentir. Mas o problema com o arrependimento é que ele não desaparece. Ele cresce. E quanto mais eles tentam fugir dele, mais ele os persegue. Ele aparece nos momentos de silêncio, nos espaços entre suas distrações. Eles ouvem seu nome em conversas. Veem alguém parecido com você. Sentem uma pontada no fundo do coração quando pensam em como as coisas costumavam ser e, de repente, não conseguem mais ignorar. Eles percebem que não perderam apenas alguém. Perderam algo raro, algo valioso, algo que talvez nunca mais encontrem. Esse é o momento em que tudo muda. O momento em que o arrependimento se transforma em ação. Porque agora não se trata apenas de sentir sua falta, mas de temer ter perdido você para sempre. E esse medo é algo poderoso. Porque enquanto acreditavam que você sempre estaria lá, eles podiam viver em negação. Mas agora eles não sabem. Não sabem onde você está, o que está fazendo, se você seguiu em frente. E essa incerteza os corrói. Isso os força a considerar algo que nunca pensaram que teriam que considerar. E se eu quiser eles de volta, e eles não me quiserem? E é aí que a maioria das pessoas comete um erro. Elas sentem o arrependimento do ex, veem os sinais, o assédio nas redes sociais, as tentativas indiretas, as postagens nostálgicas e mordem a isca. Elas entram em contato, tentam facilitar as coisas. Mas essa não é a sua função. Seu trabalho é manter sua posição, deixá-los mergulhados no arrependimento que criaram, deixá-los sentir o peso de suas próprias decisões. Porque só quando eles realmente sentirem isso, sem você resgatá-los, é que se tornará real. Só então eles entenderão o que tinham e o que perderam. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Marco Aurélio. E agora, meus amigos, é aqui que o poder muda, porque agora são eles que ficam se perguntando. Agora são eles que perdem o sono. Agora são eles que percebem que, enquanto tentavam substituí-lo, você estava superando-os. Agora, deixe isso nos comentários. Eu sou aquele que eles se arrependem de ter perdido. Deixe o mundo ver isso. Acredite nisso. Porque confiem em mim, meus amigos. O arrependimento é só o começo. O que acontece depois é que eles começam a encontrar maneiras de voltar ao seu mundo sem realmente dizer isso. Fiquem comigo. 5. Os sinais indiretos. Eles tentam chamar sua atenção. Desejamos intimidade, mas tememos a vulnerabilidade. Esther Perel. O arrependimento é algo pesado de carregar, mas admitir o arrependimento é ainda mais pesado. Eles não vão fazer isso. Ainda não. Não em voz alta. Porque admitir o arrependimento significa admitir que cometeram um erro. E erros significam responsabilidade.
Erros significam que eles podem ter que admitir que se afastaram de algo que nunca deveriam ter deixado, e isso os apavora. Então, o que eles fazem? Eles testam as águas. Eles não vão dizer diretamente: "Ei, sinto sua falta." Não, não, não. Isso os tornaria vulneráveis. Isso lhe daria poder. Em vez disso, eles vão escolher o caminho mais seguro possível, a abordagem indireta, a entrada suave, do tipo que lhes permite ver se você ainda está lá, sem realmente correr o risco de rejeição. E isso começa das maneiras mais sutis. Talvez eles curtam uma de suas postagens antigas, do tipo que ignoravam quando vocês estavam juntos. Talvez eles assistam aleatoriamente às suas histórias, algo que não faziam há meses. Talvez uma música que vocês dois amam apareça no feed deles e eles apostem na esperança de que você perceba. Parece inocente, certo? Não é. Isso não é coincidência, é estratégia. Eles estão cuidadosamente voltando à sua consciência, mas com negação suficiente para que, se você os confrontar, eles possam ignorar como se não fosse nada, porque eles não querem que você pense que eles se importam. Ainda não. Eles só querem saber se você ainda se importa. O maior engano que os homens sofrem é o de suas próprias opiniões. Leonardo da Vinci. Aqui está a mentira que eles contam a si mesmos. Não sinto falta deles. Só fico imaginando como eles estão. Só estou verificando. É inofensivo. Mas se eles realmente não se importassem, não precisariam verificar. Porque as pessoas não voltam aleatoriamente à sua vida, a menos que algo esteja faltando na vida delas. Mas vamos falar sobre você, porque é aí que a maioria das pessoas fica presa. É aí que as emoções obscurecem o julgamento. Você vê o nome deles aparecer nas suas notificações e, de repente, seu coração dá um salto. Talvez isso signifique algo. Talvez eles estejam finalmente percebendo. E assim, eles te puxaram de volta. Mas, meus amigos, esse não é o momento de ceder, porque a verdade é a seguinte: se eles realmente quisessem falar com você, se realmente quisessem voltar, eles voltariam. Eles não precisariam ficar na ponta dos pés. Não precisariam jogar esses joguinhos. Eles diriam. Mas eles não dizem, porque agora não estão prontos para assumir isso. Eles querem que você facilite as coisas. Eles querem que você dê o primeiro passo. Eles querem que você preencha a lacuna, para que eles não tenham que correr o risco. E se você fizer isso, estará dando a eles exatamente o que eles querem, sem que eles tenham que merecer. Se não estiver certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Marco Aurélio. Eles estão testando para ver se você ainda está disponível, ainda esperando, ainda apegado a eles. E a pior coisa que você pode fazer é dar a eles uma confirmação, responder muito rápido, se envolver muito rápido e passar a mensagem de que, apesar de tudo, eles ainda têm você. Mas e se eles não tivessem? E se, em vez de reagir, você fizesse algo que eles nunca esperariam? Nada. E se você os deixasse na própria confusão, se perguntando por que suas pequenas tentativas não estão funcionando? E se, em vez de dar segurança, você lhes desse dúvida? Porque essa dúvida é o que os empurra ainda mais. É o que os faz se perguntar: espere, será que já os perdi? E uma vez que esse pensamento entra na cabeça deles, não sai mais. Eles começam a checar sua página com mais frequência, procurando qualquer sinal de que você ainda se importa. Eles podem acidentalmente se deparar com algo. Eles encontram motivos para perguntar a amigos em comum sobre você. Postam coisas que sabem que vão chamar sua atenção. Tudo isso é uma tentativa calculada de te aproximar, sem que eles tenham que arriscar nada. Mas você não faz mais parte do jogo deles. Aquele que controla os outros pode ser poderoso, mas aquele que domina a si mesmo é ainda mais poderoso. Lao Tzu, você dominou a si mesmo.
Você recuperou seu poder. Você não persegue, você não reage. Você não valida a necessidade deles de segurança. E é isso que vai deixá-los loucos. Porque agora, pela primeira vez, são eles que estão se sentindo inseguros. São eles que ficam olhando para o celular, esperando, pensando demais, se perguntando se cometeram um erro. E acreditem, meus amigos, esse é o momento em que a ansiedade deles começa a aumentar. Agora, escreva isso nos comentários. Eu não reajo. Deixe isso ser seu mantra. Deixe isso ser seu poder. Porque se você se mantiver firme, se recusar a entrar nos jogos deles, eles terão apenas uma escolha: dar um passo à frente ou ir embora para sempre. E é aí que o verdadeiro teste começa. Porque em seguida, eles vão pressionar ainda mais. Eles vão testar seus limites, e se você acha que essa parte foi intensa, espere até ver o que acontece a seguir. Fique comigo. 6. A fase de teste. Eles testam os limites para ver se você mudou. Quando alguém mostra quem é, acredite. Na primeira vez. Eles tentaram movimentos sutis, curtidas, histórias, amigos em comum. Eles circularam sua órbita esperando que você mordesse a isca. Mas você não mordeu. Você não reagiu. E agora, eles estão nervosos porque, pela primeira vez, não têm certeza se você ainda está lá. Eles não sabem se ainda têm acesso a você e isso os abala. Então, o que eles fazem a seguir? Eles testam você. Eles não vão voltar com total honestidade. Eles não vão dizer: sinto sua falta, me arrependo, eu estava errado. Não, não, não. Isso significaria abrir mão do controle. Isso significaria expor a si mesmos e seu ego. Eles não vão deixar isso acontecer. Em vez disso, eles vão pressionar de maneiras sutis e calculadas, tentando ver se ainda têm o poder que tinham antes. Começa com algo que parece inofensivo, uma mensagem do nada, talvez um simples "Ei, espero que você esteja bem". Talvez eles inventem uma desculpa aleatória para entrar em contato. Deixei meu moletom na sua casa, ou o clássico, acabei de ver algo que me lembrou de você. Superficialmente, parece casual, mas não é. Não se trata de um moletom, não se trata de conversa fiada, é um teste. Porque o que eles realmente estão perguntando é: você vai facilitar isso para mim? Você vai me deixar voltar sem consequências? Ainda tenho acesso a você? E é aí que a maioria das pessoas falha. Elas veem a mensagem e as emoções tomam conta. Entusiasmo, esperança, alívio. Elas pensam: é isso, este é o momento em que elas percebem que me querem de volta. E então respondem. Muito cedo, muito ansiosas, muito abertas. Elas retomam a conversa, agem de forma educada, dão exatamente o que elas queriam: segurança. E assim, o equilíbrio de poder volta para as mãos deles. No momento em que você dá a alguém poder sobre suas emoções, você já perdeu. Epictetos. Porque agora eles não precisam se comprometer, não precisam assumir responsabilidade, podem simplesmente relaxar, sabendo que você ainda está emocionalmente envolvido. E se eles sabem disso, não precisam se esforçar por você. Mas e se você não entrasse no jogo? E se, em vez de cair na armadilha deles, você mantivesse sua posição? E se, em vez de facilitar as coisas, você os deixasse na incerteza? Porque deixe-me dizer uma coisa, meus amigos: as pessoas só valorizam o que precisam conquistar. E quando você deixa claro que o acesso a você não é mais gratuito, é aí que as coisas começam a mudar. Eles começam a ficar frustrados, confusos, desesperados. Elas pressionam mais. Talvez elas mudem de um comportamento casual para algo mais emocional, trazendo à tona velhas lembranças, dando dicas de que ainda pensam em você, flertando para ver se ainda tem aquele poder sobre você. Mas aqui está a verdadeira questão. Elas realmente sentem sua falta ou apenas sentem falta do controle?
Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. Elas imaginavam que você sempre estaria lá. Elas acreditavam, no fundo, que poderiam ir e vir, como bem a entendessem. Mas agora eles estão percebendo que você mudou. Você não está reagindo. Você não está alimentando o ego deles. Você não está aproveitando a chance de provar seu valor para eles. E isso os deixa loucos. Porque agora eles não sabem qual é a sua posição em relação a você. Eles não sabem se ainda têm você, se ainda podem afetá-lo, se ainda ocupam espaço na sua mente, da mesma forma que você ocupava espaço na mente deles. E é aí que você realmente vence. Porque agora o peso das próprias decisões deles começa a pressioná-los. O arrependimento, a dúvida, as comparações. Eles já estavam sentindo isso, mas agora, eles são forçados a encarar isso. Você nunca sabe o que é suficiente, a menos que saiba o que é mais do que suficiente. Eles achavam que ir embora era suficiente. Achavam que distrações eram suficientes. Achavam que manter as opções em aberto era suficiente. Mas agora estão percebendo que calcularam mal, porque esperavam que você continuasse o mesmo, que ainda estivesse disponível, que ainda estivesse esperando. Mas você não está mais lá. E essa constatação os atinge mais forte do que qualquer outra coisa. Agora, meus amigos, deixem isso nos comentários. Eu não estou mais disponível. Diga isso, sinta isso. Deixe que seja uma declaração da sua força, do seu crescimento, do seu poder. Porque, acreditem, esse é o momento em que o verdadeiro medo se instala. Eles achavam que podiam levar o tempo que quisessem, jogar seus joguinhos, manter vocês em segundo plano como uma opção, mas agora estão percebendo algo assustador. Eles podem realmente perder vocês. E quando esse medo se instala, meus amigos, é aí que tudo muda. Fiquem comigo. 7. O medo se instala. Eles percebem que você pode ter ido embora para sempre. Você nunca sabe o que tem até perder, diz o ditado. No começo, eles achavam que tinham tempo. Achavam que podiam testar as águas, jogar seus joguinhos, deixar migalhas e você ainda estaria lá. Achavam que podiam controlar o ritmo, que você sempre seria uma opção. Mas algo mudou. Você não reagiu da maneira que eles esperavam. Você não procurou contato. Não cedeu. Não deu a eles aquela validação fácil, aquela rede de segurança, aquela garantia de que ainda tinham acesso a você. E agora, o medo se instala. Eles nunca planejaram isso. Eles achavam que tinham te entendido, mas de repente não tem mais. E isso os apavora. Começa como um pequeno sentimento incômodo, apenas um sussurro em suas mentes. Espere. Por que eles não entraram em contato? Mas esse sussurro se transforma em um pensamento, depois em uma preocupação e, então, em pânico total. Imagine andar por uma casa em que você mora há anos, procurando o interruptor da luz no escuro, apenas para descobrir que o interruptor sumiu. É assim que esse momento se sente para eles. Eles sempre presumiram que você estaria lá, que poderiam entrar em contato sempre que quisessem, que você estaria sempre esperando nos bastidores. Mas agora eles estão procurando e não encontram nada. O maior obstáculo para viver é a expectativa, que se prende ao amanhã e perde o hoje. Sêneca. É aí que eles começam a entrar em espiral. Eles verificam o celular com mais frequência do que gostariam de admitir. Eles percorrem conversas antigas, ficam olhando para o seu perfil, se perguntam por que você parece tão indiferente. E é aí que o arrependimento se transforma em medo real. Porque agora eles não estão apenas sentindo sua falta. Eles têm medo de ter perdido você. E deixe-me dizer uma coisa, meus amigos. O medo é algo poderoso. As pessoas podem fingir que são fortes quando acham que estão no controle. Mas quando começam a sentir que o controle está escapando, é aí que o desespero entra em ação. Elas começam a imaginar coisas. E se encontraram outra pessoa?
E se seguiram em frente? E se eu fui só uma fase? Para eles, as mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças que nunca pensaram que sentiriam, agora estão se afogando nelas. E aqui está a ironia. Isso é exatamente o que eles queriam que você sentisse quando foram embora. Eles queriam que você fosse aquele que ficaria com o arrependimento. Eles queriam que você fosse aquele que ficaria esperando, sentindo saudades. Mas agora, os papéis se inverteram, e quanto mais o tempo passa, pior fica para eles. A mente, uma vez expandida por uma nova ideia, nunca volta às suas dimensões originais. Ralph Waldo Emerson. Eles não podem voltar à ilusão de que você sempre foi uma opção. Essa ideia foi destruída. E é aqui que fica interessante. Eles começam a se convencer de coisas que nem são reais. Eles acham que você está indo muito bem. Eles acham que você seguiu em frente completamente. Eles acham que você está prosperando, conhecendo novas pessoas, vivendo sua melhor vida, mesmo que você esteja apenas cuidando da sua vida, mesmo que esteja apenas focado em si mesmo. A imaginação deles preenche as lacunas. E adivinhe, a imaginação deles é sempre pior do que a realidade. E aqui está a parte crucial. Este é o momento em que eles começam a cometer erros. Eles começam a compensar em excesso, começam a tentar fazer com que você os note. Talvez eles comecem a postar coisas destinadas a provocar você, na esperança de que você reaja. Talvez eles se esforcem para esbarrar em você acidentalmente. Talvez eles comecem a se exibir, agindo como se estivessem melhor do que nunca. Mas é forçado, é falso. E no fundo, eles sabem disso. E é aí que a maioria das pessoas erra. Elas veem as tentativas do ex, a atenção repentina, os movimentos desesperados e pensam: ah, isso significa que ele me quer de volta. Isso significa que eu devo entrar em contato. Errado porque, meus amigos, esse não é o momento de ceder. Esse é o momento de se manter firme. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Marco Aurélio, você já venceu. Você já mudou o jogo. Você já está na cabeça deles, fazendo-os questionar tudo. Agora, você tem o poder. E deixe-me ser claro, este é o momento que define tudo, porque quando eles começarem a sentir esse medo, quando começarem a sentir o peso de suas próprias escolhas, eles vão se fortalecer ou desmoronar. Agora, meus amigos, deixem isso nos comentários. Eu não sou substituível. Que isso seja uma declaração para você mesmo, para eles, para o mundo. Porque o que acontece a seguir é quando eles finalmente cedem. É quando eles agem. E acredite, vai ser desesperador. Fique comigo.